Ainda nesse tema, o Senado aprovou a ampliação da lei de cotas. A revisão da lei inclui quilombolas e novos critérios socioeconômicos. A repórter Marina Lima está com um especialista e vai explicar mais detalhes sobre essa atualização na lei de cotas. Oi, Marina, suas informações. Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde a todo mundo aí no estúdio, boa tarde também a você que está acompanhando aqui o Boletim Legislativo. A lei de cotas teve uma atualização, depois dos 10 anos, foi sancionada uma nova abrangência com novos critérios. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com a Luana Romani, ela é advogada e professora universitária. Luana, seja bem-vinda. Queria perguntar para você inicialmente, qual é a finalidade da lei de cotas? Obrigada pela oportunidade, boa tarde, é um prazer estar aqui. Bom, a lei de cotas, a finalidade maior dela é trazer uma reparação histórica, tendo em vista o nosso passado escravagista, Então foram 300 anos de escravidão e a gente sabe que, uma vez libertos, a gente não tem um histórico de igualdade racial para a inserção dessas pessoas na sociedade de uma forma digna. Então a lei de cotas é de 2012, o artigo 7º dela previu uma revisão após 10 anos de vigência e agora nós tivemos em 2023 essa revisão para falar sobre essa efetividade ou não da lei. E aí alguns pontos foram alterados de fato. Explica pra gente sobre essa nova abrangência e esses novos critérios. Primeira situação é que incluiu no rol de pessoas que têm acesso à universidade por meio da lei de cotas os quilombolas, Então hoje nós temos as pessoas declaradas negras ou pardas, os indígenas, as pessoas com deficiência, Os quilombolas, por quê? E os indígenas. Então assim, essa nova categoria é um reconhecimento também em função da desigualdade social que nós sabemos que os quilombolas vivem. Então, ter o acesso à universidade pública também agora é garantido. Uma outra alteração que também é muito importante a gente destacar é em relação à renda per capita. Então, antes nós tínhamos um critério que fazia com que os menos pobres concorressem com os mais pobres quando falávamos de renda. Então ficava ali uma média de mais ou menos R$ 1.980, que era um salário mínimo e meio. Hoje esse valor foi reduzido para um salário mínimo, Então hoje a renda per capita é 1.320 e acaba também trazendo aí um número maior de pobres que não tinham esse acesso. Então é um número aí a ser considerado que vai ajudar na inclusão de mais pessoas. Uma outra situação também é que antes só se ia pelos 50% das vagas disponíveis, Então, hoje ele vai pelo 50%, mas ele também agora tem essa nova porta em função da renda per capita. Então, acaba sendo aí uma correção que era de fato necessária ser feita. E existe um mito, Às vezes a gente ouve as pessoas, meu filho vai perder a vaga da universidade por causa das cotas. Mas não é bem assim, Essa é uma política afirmativa super importante para a inclusão, Infelizmente, isso ainda é um resquício da nossa sociedade brasileira, Nós precisamos ainda evoluir nessas questões raciais. Quando a gente ouve esse discurso de que está tirando a vaga de uma pessoa não negra ou não enquadrada nessas condições previstas na lei de cotas, é porque realmente a pessoa não entende que há uma diferença, Eu sempre gosto de dar um exemplo, assim, quando eu falo em sala de aula, em algum lugar, assim, essa questão racial. A corrida nunca começa no mesmo lugar, Então as pessoas negras, as pessoas quilombolas, os indígenas, os PCDs também, as pessoas com deficiência, eles saem na corrida há muito atrás. Então assim, essa reparação ela veio com a lei de cotas e só a título de exemplo, de 2013 a 2019, segundo uma pesquisa feita pela UFRJ no Rio de Janeiro, o acesso nesse período de 13 a 19 aumentou em 205% o acesso das pessoas pelas leis de cotas. Então, não é que tira a vaga, pelo contrário, repara para aquele grupo de pessoas que precisa desse acesso. Perfeito, Luana, muito obrigada. E vale lembrar que a nova lei de cotas já vai valer a partir de 2024, no próximo SISU. De volta ao estúdio.
Obrigada, Marina, pelas informações. Pois é, né, gente? A ampliação da lei de cotas foi uma medida muito debatida no cenário político nacional e é muito importante para que haja mais equidade social.